Glorificado, exaltado seja para sempre o nome santo de Jesus. Meus irmãos, com alegria, satisfação, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Dizer que eu estou feliz em retornar à igreja aqui em Catu. Já tem um tempo que eu vim aqui, não por falta de convite, mas por falta de espaço mesmo, de tempo. E eu tenho tido muitos convites para estar aqui, mas pouco tempo para chegar aqui para ver os irmãos. Mas hoje Deus providenciou essa oportunidade de estarmos juntos, e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Jailson, que Deus trouxe a Catu para fazer a obra dele, pastorear o rebanho de Deus aqui nesta cidade. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua família, pelo ministério da igreja aqui em Catu e por cada um dos amados e queridos irmãos que compõem esta amada igreja. Está comigo o evangelista Carlos Rodrigo, que é membro da diretoria lá da igreja, e o presbítero José Nildo, que nos acompanham. Aproveitando que os irmãos estão em pé, por favor, abra comigo a sua Bíblia. Nós vamos tentar ganhar o maior tempo possível para que possamos ministrar a maior parte do conteúdo desta noite, que é uma aula sobre missões. Amanhã será a aula sobre evangelismo. E hoje, à noite, na abertura, nós iremos falar sobre missões. Os irmãos que fizeram a sua inscrição, pegue a sua apostila, vamos utilizar a apostila, e quem não fez e quiser fazer, tem algumas apostilas para que você possa acompanhar o conteúdo que será ministrado esta noite. Então, abra comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e o versículo de número 19 e 20 e 21. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19, versículo 20 e o versículo 21. Aqueles que encontraram, dê um sinal pentecostal. Glória a Deus. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Assim, grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém. Quantos está com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor? Ore comigo. Pai, nós estamos nesta noite, na abertura do seminário de missões aqui na igreja em Catu, pastoreada pelo teu servo pastor Jailson, que o Senhor trouxe para pastorear o rebanho aqui desta cidade. Aqui está o teu povo que veio hoje aprender um pouco mais de ti. Abre o nosso coração para receber, para ser ministrados pela tua palavra. Fala conosco, trata-nos da forma como o Senhor quiser, porque só o Senhor sabe a necessidade que a tua igreja tem nesta área e nesta missão tão nobre. Seja conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis tomar o vosso assento, meus irmãos. Nós estamos hoje no seminário do CEEM. O CEEM é o Conselho Estadual de Evangelismo e Missões da nossa Convenção Estadual das Assembleias de Deus, a CEADEB, tem como presidente o pastor Valdomiro Pereira da Silva, e nós temos a missão de ministrar seminários conforme o estatuto da nossa convenção. Uma das funções do conselho é fomentar
falar, motivar a igreja sobre a obra missionária. E nós temos esta missão de ir nas igrejas, nos campos, nos povoados, nos lugares mais perto, mais longe, mais fácil, mais difícil, para poder mobilizar a igreja na sua tarefa principal, que é a obra missionária. Enquanto os irmãos estão ocupando os seus lugares e chegando para que possamos começar a ministração da aula de hoje sobre missões, queremos afirmar categoricamente para a igreja que missões não é uma opção da igreja. Missões é a razão de ser da igreja. A igreja não escolhe se ela vai fazer missão ou não vai fazer missão. A igreja escolhe se ela vai ser igreja ou não vai ser igreja. Se ela é igreja de Jesus, ela é missionária. Se ela é um grupo de pessoas e um clube social, ela não gosta de missões. E aqui está o X da questão. Muitos lugares, muitas igrejas se transformaram em uma agremiação de pessoas, e não o corpo de Cristo atuante na terra para resgatar almas das mãos de Satanás. Então, Spurgeon tem uma frase muito forte. Ele diz o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Olha que frase chocante. Eu utilizei essa frase no campo que eu pastoreio, para durante um ano, todos os cultos, os irmãos repetirem essa frase após o culto, no encerramento do culto. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E isto é algo para a gente pensar, porque se Satanás sabe que fechar as portas da igreja é impossível, ele agora tem uma estratégia pior do que a de fechar. É mudar o foco da igreja, é mudar o propósito da igreja. Então, em muitos lugares, a igreja não é mais proclamadora. Ela é um lugar de ajuntamento, ela é um lugar de evento, ela é um lugar de movimento. E Deus não criou a igreja para ser um lugar de evento nem de entretenimento. Deus criou a igreja para anunciar ao mundo quem Ele é, o que Ele faz e a salvação que Ele propõe. Se a igreja não cumpre essa missão, ela vai perdendo a sua essência. Quando chegou na pandemia, a gente observou que tinha uma palavra que a gente não ouvia muito até a pandemia. Aquilo que era essencial e aquilo que não era essencial. Então, nos decretos municipais e estaduais, os governos estabeleceram o que era essencial. Então, o que era essencial, mantinha aberto. O que não era essencial, se fechou. E aqui houve uma forma equivocada dos governos olhar para a igreja. E eu queria fazer essa reflexão na visão do governo olhando para a igreja e da igreja olhando para ela mesma. Então o governo olhava para a igreja e dizia: a igreja não é essencial, fecha a igreja. Mas o posto de saúde é essencial, deixa ele aberto. A padaria é essencial, deixa ela aberto. Os transportes coletivos em alguns momentos é essencial, deixa ele funcionando. Mas a igreja não, porque a igreja não é essencial. Olha a forma como muitos governantes vê a igreja. É como se eles entendessem que igreja é um local onde se reúnem as pessoas, e alguns de forma preconceituosa dizendo: não, é um lugar que as pessoas se reúnem, ficam lá gritando, dando glória a Deus, e vai levar dinheiro para o pastor. Esta é a visão que muita gente tem, e para minha vergonha, é a visão que muitos crentes têm também. Porque hoje os inimigos da igreja, os maiores, não está fora, está dentro da igreja. Gente que carrega a Bíblia, gente que até se batizou, mas ainda não foi convertido. Gente que já ocupa cargo na igreja, mas não é convertido. E o pior, tem gente que virou obreiro na igreja e não foi convertido. E isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia, porque essa visão preconceituosa, deixa eu falar uma coisa para os irmãos: a igreja é mais essencial do que um hospital, porque no hospital você chega sentindo uma dor e você recebe um remédio para passar a dor. Aqui você chega quebrado e é restaurado pelo poder do evangelho.
Aqui você chega sem rumo e o evangelho te dá rumo. Aqui você chega com a família destruída e a família é restaurada. Aqui você chega pensando em desistir e a palavra te dá sentido para continuar adorando, servindo e glorificando ao Senhor. Tem um livro de um sociólogo, ou um antropólogo, melhor dizendo, da USP, se não me foge a memória, é da PUC, chamado Juliano Speyer. Ele veio fazer um estudo aqui em Salvador, na nossa capital, e ele veio fazer um estudo em uma área sociológica e antropológica. Quando ele chegou em um bairro periférico aqui de Salvador, ele encontrou o trabalho da igreja. E ele mudou a pesquisa dele, que eu aconselho que todo crente, todo obreiro deveria ler esse livro. Não é um livro teológico, mas foi escrito por alguém aqui na realidade, aqui em Salvador, aqui na nossa capital. Ele é de São Paulo, é do Rio Grande do Sul, não sei, ele é de algum outro lugar. E esse livro foi divulgado nas maiores empresas de mídia no Brasil. E ele começou a observar o papel da igreja. E aí ele fez um trabalho e escreveu o livro, O Povo de Deus. Esse povo de Deus, ele mostra o seguinte, que quem fala mal da igreja não conhece o trabalho que a igreja faz. Porque ele começou a olhar que naqueles lugares periféricos, a pessoa só em fazer parte da igreja, a sua vida mudou. Ele ainda diz assim, as casinhas mais bonitas que tem no lugar mais pobre é dos crentes. O lugar mais arrumadinho que tem é dos crentes. E aquele homem que chegava bêbado, agora chega em casa, bota um paletó, sai igual um doutor e vai para a igreja. E ele começa a mostrar que tem muita gente que não conhece o trabalho da igreja. Irmão, se não fosse a igreja, esse país já estava completamente destruído. Porque em cada lugar tem um agente de Deus. Um menino quer sair de casa, chama quem? O pastor da igreja, que é o dirigente da congregação. Aí o pastor chama. O casamento está querendo ser destruído, chama quem? O pastor. Quando está doente, chama quem? O pastor. E quando o camarada chega dizendo a vida já acabou, ele chega na igreja, Deus fala com ele, Deus enturma ele, Deus agrega ele. O trabalho que a igreja faz não é só espiritual, é sociológico. Então quem discrimina a igreja não sabe o papel que ela tem. Mas eu vou fazer uma reflexão olhando da parte da igreja, olhando para ela mesma. Será que nossas igrejas têm sido de fato essencial? Será que nossas igrejas, aonde ela está estabelecida, ela está fazendo a diferença? Se hoje tirasse essa igreja daqui, será que ela faria falta? Irmãos, tem igrejas estabelecidas no bairro, que o obreiro passa, não fala nem com os vizinhos, nem da direita e nem da esquerda. Tem lugares hoje que ninguém sabe onde é a igreja. Eu cheguei numa cidade um dia desse, parei e perguntei assim, aonde é a Assembleia de Deus? O camarada não soube me informar, ele mandou eu descer a rua, virar à esquerda, eu cheguei na frente da Católica. Aí eu digo, não rapaz, é a Assembleia de Deus. Ele disse, não, então o senhor sobe a ladeira e vira à esquerda. Eu apareci na frente de outra igreja, mas ele não sabia onde era a Assembleia de Deus, porque nós nos fechamos em nós mesmos, nós estamos preocupados em performance de apresentação, de pregação e de louvor, em vez de se preocupar em mostrar a esse mundo quem é o Deus que nos resgatou, que nos salvou, que nos purificou. E Deus está olhando para nós, e Deus está olhando para as nossas atitudes. Então olhe para o seu irmãozinho e diga, se prepara para apanhar muito aqui hoje, porque não tem como falar de missão sem tratar a igreja. Não existe possibilidade, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quando eu vejo gente dizendo assim, eu não gosto de missão, lamento, você está com problema na sua fé. É igual crente dizer assim, eu não gosto de escola dominical, você está com problema, você bateu a cabeça, caiu da cama, você está com algum problema, tem que levar você na enfermaria de Jesus, porque você não pode dizer que não gosta daquilo que Deus gosta, e você não pode dizer que não gosta daquilo que ensina aquilo que Deus gosta. Então vamos refletir, já que uma boa parte chegou, já dá para a gente começar. Foi só para esquentar, para acordar você que estava pensando que ia ser morno essa noite, né? É só para acordar. Esse texto aqui é um texto muito interessante, porque esse texto aqui, ele nos mostra que a missão da igreja é intransferível. Diga comigo, a missão... Não, todo mundo animado, até quem está pirraçando, para de pirraçar. Pirraçar, pastor, é perigoso. Diga, a missão da igreja é intransferível.
A igreja não pode transferir sua missão para ninguém, nem ONG, nem nenhum movimento extra-igreja tem que assumir o papel dela. É a igreja que tem que cumprir a sua missão. Por exemplo, você manda um missionário para um lugar, ele pode construir hospital, ele pode fazer creche, ele pode fazer escola, mas ele não foi a priori para fazer isso, ele foi para pregar o evangelho, porque creche o governo pode fazer, escola o governo pode fazer, remédio o governo pode dar, agora salvação, só a palavra de Deus, e é a igreja que traz a palavra de Deus ao pecador. Eu estava participando de um congresso mundial de missões das Assembleias de Deus no Quênia. Tinha mais de 80 países. E eu ouvi uma frase de uma irmã, de uma missionária da Albânia. Ela diz o seguinte: existem lugares que ainda não são alcançados, mesmo tendo missionários lá. E isso é muito chocante. Como é que um lugar não está alcançado se já tem um missionário? É porque, olhe para mim, é o mesmo que está acontecendo em muitos bairros. Tem bairros não alcançados, mesmo tendo uma igreja lá. Por quê? Porque a igreja não evangeliza mais, a igreja agora só faz festa para ela mesmo, é mensagem para ela mesmo, é louvor para ela mesmo, e a gente fica brigando entre nós para ver quem canta melhor, quem prega melhor, quem louva melhor, quem rege melhor, e as almas indo para o inferno e o diabo rindo da nossa cara. Estão transformando os púlpitos em palco e estão transformando a igreja em plateia. Então as pessoas querem apresentar sua performance. Aqui não é para isso. O altar do Senhor é sacrificial, é para quem tem uma palavra para transmitir para a igreja. Então, se a igreja vai se fechando nela, eu costumo dizer que a igreja é igual água. Enquanto ela tiver corrente, não tem problema. Água corrente não tem problema. Agora, começou a ficar parada, aí é problema, dá chikungunya, dá dengue, dá zika, a água parada é um problema. Olhe para o seu irmão e diga: se tu está parado, tu já está uma ziquinha de Jesus, né? Tu já está com problema. É por isso que você vê crente começar a falar de tudo, critica de tudo, é porque está parado. Se ele estiver em movimento, fazendo a obra de Deus, ele só vê Deus, só vê a graça, só vê a palavra, só vê o desenvolvimento que ele precisa fazer. Então, o que foi que Deus fez? Deus estabeleceu o projeto igreja. O projeto igreja, ele tem uma missão. Nós somos os representantes de Deus na terra. Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis. Aí você observa que é impossível fazer missões sem ser cheio do Espírito, e ser cheio do Espírito é para fazer missões. Então, repetindo, é impossível fazer missões sem estar cheio do Espírito. E eu sou cheio do Espírito, não é para mostrar para ninguém que eu sou cheio, é para fazer a obra de Deus. E ser-me-eis testemunhas. Claro que a proposta aqui é uma aula e não dá tempo a gente fazer uma exegese do texto, dessas perspectivas que o doutor Lucas coloca em Atos capítulo 1, versículo 8. Agora, ele diz assim: e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja fez o quê? Atos 2 recebeu poder. E ela fez o quê? Se fechou nela mesma. A igreja primitiva recebeu poder, mas não saiu. Aí eu amo Jesus, porque Jesus sabe como fazer sair quem está parado. Ou seja, Jesus sabe aonde tocar na gente, para a gente se despertar para fazer o que não quer e não gosta. Eu tenho para mim que a melhor definição de liderança que eu já vi é de um ex-presidente americano chamado Henry Truman. Ele assumiu o governo americano ali no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele diz o seguinte: líder que é líder tem o poder de fazer os outros fazerem o que não quer e não gosta. E eu acrescento, de livre e espontânea vontade. Jesus é especialista em fazer crente parado se mover. É só Jesus tocar em uma área que só Jesus sabe qual é a areazinha que faz você se despertar. Tem gente que diz assim: eu não vou fazer. Aí Deus toca em uma área, daqui a pouco ele está dizendo: eis-me aqui. Deus consegue fechar as coisas de uma forma que ele imagina. Agora só tem uma forma: me render ao Senhor e me render ao chamado de Deus. Repita comigo essa frase: quem
Ó, forte, fala forte para a gente não ficar mandando repetir, aí já perde 2 minutos, aí deixa o conteúdo, bora se animar pelo sangue de Jesus. Vamos lá, diga quem não obedece a Atos 1:8 vai obedecer a Atos 8:1. Olhe para o seu irmãozinho e diga: você vai ficar com Atos 1:8 ou com Atos 8:1? Não, pastor, então me explique esse mistério. Atos 1:8, receba poder e saia. Não quer sair? Atos 8:1, perseguição, bote eles para sair. Aí o texto diz: e por causa da perseguição, todo mundo agora sai para fazer o que sabia que tinha, que era para fazer e estava acomodado. Aí em Atos capítulo 11, acontece um milagre, que é a fundação da igreja missionária na igreja primitiva. Porque, por incrível que pareça, eu costumo dizer que Jerusalém é aqueles crentes que só vai na prova, só vai no tranco, só vai na dor. Tem gente, irmão, que só faz a obra de Deus capengando da perna. Deus tem que tocar na perna, arrancar um dedo, tocar fogo no carro, o menino fica doente, a casa racha, o emprego perde. Aí depois que está todo desgraçado, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Esse é o crente de Jerusalém. O crente de Jerusalém é assim, só vai na prova, só vai na dor. E outra coisa, grave isso: Deus é capaz de qualquer coisa para que o projeto dele não seja estragado por causa da sua desobediência. E quem é a igreja de Antioquia? É a igreja que não precisa de dor para fazer o que tem que fazer. Porque quem não é movido pelo amor vai ser movido pela dor. Aí o texto diz assim: e aqueles que foram dispersos, diga comigo, disperso. O Império Romano passa a perseguir a igreja e faz uma perseguição seletiva. Se você observar, o colégio apostólico é preservado, o colégio apostólico continua em Jerusalém, e os irmãos tiveram que sair. Era Deus dizendo: eu preciso que o meu nome seja conhecido. Se vocês não vão numa boa, eu vou usar os meus instrumentos. Eu acho lindo quando eu vejo gente dizendo assim: eu não concordo. Como é que tem gente, meu Deus, todo errado, e Deus usa? Ah, Deus usou Ciro, que nem crente era. E ainda chama de ungido. Agora olhe para mim, não se engane não. Ser usado por Deus não é garantia de salvação, não. A jumentinha também foi, o galo foi. Foram salvos esses pessoal? Tem gente que pensa que ser usado por Deus é garantia de salvação. Garantia de salvação é crer no sacrifício de Cristo, renunciar ao pecado, viver uma vida de santidade e esperar a vinda do Senhor. É por isso que você vai ver gente com a vida que não está toda arrumadinha, mas quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo diz assim: vocês são carnais. E era a igreja que tinha os 9 dons espirituais. Quer dizer, os crentes de Corinto tinham problema até para tomar ceia. Na ceia eles brigavam, glória a Deus. Até na ceia os irmãos de Corinto brigavam. Os irmãos pegavam, quem era rico levava as comidas, ficava no canto comendo, e os pobres iam tudo de longe olhando. Aí Paulo disse: se alguém tiver fome, come em casa, miserável. Aqui é lugar de só relembrar o sacrifício. Agora, que bendito Deus, né? Deus permitiu uma igreja problemática como Coríntios para a gente ter 2 cartas. A igreja foi tão problemática que Paulo escreveu 3. Uma se perdeu no caminho e 2 sobrou. Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios, mas só sobrou 2. A gente tem 2, mas que estudo precioso. Quando você que é obreiro estiver assumindo uma igreja que estiver com muito problema, pode dar o estudo de Corinto que resolve tudo. Porque Paulo vai trabalhando sobre fofoca, sobre crente que não gosta de contribuir, sobre crente confusente, sobre crente que fala mal do sustento pastoral, sobre Paulo trata de tudo. Aqui não vai precisar porque não tem essa necessidade. Mas o que é que acontece, irmão? Voltando para as Escrituras, o texto diz que o povo foi disperso. E quando eles foram dispersos, o texto diz que eles aprenderam rapidinho. E o texto diz assim: e eles são dispersos e saem pregando o Evangelho. Ah, que lindo. Eu acho que Deus no céu dizendo: que bonito, aprenderam, rapidinho aprenderam. É igual uma irmãzinha que um dia Deus me deu uma palavra sobre missões, eu entreguei para ela. Ela disse: pastor, mas eu não concordo, eu não vou, Deus tem outras coisas na minha vida, muito obrigado. Eu digo: não tenho que agradecer nada não, eu só entreguei uma mensagem de Deus para a senhora, mas não quero não, avise para ele que eu não quero. Tá bom, que ousadia, viu? A senhora é corajosa. Aí uma semana depois deu um problema lá, nasceu uma espinha, irmão, um carocinho aqui no lábio dela.
O lábio dela cresceu, que eu nunca vi. Eu não sabia que um lábio era capaz de crescer daquele jeito. Ficou parecendo um bico de tamanho de uma bandeira, assim. Aquele negócio grande, assim. Aí foi no médico, o médico fez todos os exames e disse, na medicina, eu nunca vi isso. Não tem o que fazer. A senhora procure alguém aí, procure um pastor, um pai de santo, faça alguma coisa, um padre, isso é alguma coisa espiritual. Ela disse, não é impossível, Jesus, não é impossível. Aí mandou me chamar. Quando eu cheguei no quarto, ela disse, onde é, pastor, que Deus disse que é para eu ir? Onde é, pastor, assim, só para relembrar que agora eu vou. Agora, olha o que é crente com a mente fechada. Você sabia que tem gente que mesmo na dor, ele não se rende? Tem gente que é orgulhoso mesmo sofrendo. Você vê que a igreja de Jerusalém era tão complicada que o texto diz assim, e saíam pregando. Característica interessante. Perderam casa, perderam emprego, perderam tudo e tiveram que sair para pregar. Mas o texto dizia assim, somente aos judeus. É como se os irmãos olhassem e disseram assim, o senhor é judeu, meu irmão? Não. Então o senhor está fora. O senhor é judeu? Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida. Você é muçulmano, pela roupa já é muçulmano. Isso aqui não tem jeito, então acabou. Aí o que é que acontece? Olha o que é uma visão distorcida. E esse é o grande problema hoje de uma boa parte da igreja e da liderança. Tem gente que entende assim, a minha missão é aqui. Não, a missão da igreja é global. Quando Jesus ressuscitou, ele disse aos discípulos, ide por todo o mundo. Ou seja, eu não posso restringir a missão aonde eu sou pastor, eu não posso restringir a missão onde eu dirijo a congregação, porque a missão não é minha, a missão é do dono da igreja, e a igreja tem que alcançar todos os lugares. E aí, pastor, o que eu faço? Se eu não ganhei ainda Catu toda para Jesus, e quem disse que você vai ganhar Catu toda para Jesus? Jesus passou por aqui e não ganhou todo mundo para Jesus, que era ele mesmo. Quanto mais nós. Agora, meu irmão, não é justo pregarmos o evangelho 50 vezes para as mesmas pessoas, enquanto tem gente em lugares que nunca ouviram falar de Jesus, e a gente não faz nada. A gente não faz nada para que essas pessoas conheçam o evangelho. Eu estive no Zimbábue, em um lugar tão carente, que lá o ditador acabou com tudo, até com a moeda. Hoje você chega no Zimbábue, eles usam o dólar americano, uma pobreza terrível. Eu saí de Moçambique até Zimbábue, eu não achei um lugar para lanchar. Não tem um lugar para você dizer assim, tem um lugar para tomar um café. Você para na beira da estrada, parecendo que acabou com tudo, e você passa assim, vê aquelas pessoas vendendo uns negócios que você não sabe o que é, mas você tem que parar para comer, senão morre de fome. E a gente parou ali, lanchou, aí eu fui no Zimbábue, chegou lá, encontrei uns irmãos congregando debaixo de um pé de árvore, há mais de 12 anos. Não tem condição para fazer uma igreja. E aí eu me sensibilizei com aquilo, eu digo, eu vou construir a igreja. Aí um irmão olhou e disse, pastor, não faça isso, porque já passou um bocado aqui, prometeu e não fez. Eu digo, mas eu vou vir aqui. Aí eu voltei, depois de muita luta, fui inaugurar a igreja. Mas quando eu cheguei lá, meu irmão, aquelas irmãs, porque o africano tem uma coisa interessante. Eu acho que todo mundo tinha que ir na África pelo menos uma vez na vida, para aprender 3 coisas. Primeira coisa, ninguém adora como um africano. Se isso aqui fosse um culto de africano, misericórdia, é apito, é pandeiro, todo mundo canta. E outra coisa, o culto do africano não é 2 horas, é de 5 horas em diante. Eu fui em um que deu 8 horas de relógio, aí o outro dia eu digo, vamos diminuir, deu 9. Você sabe o que é 9 horas de culto, irmão? 9 horas dançando sem parar. Eu digo, eu vou morrer, não é possível. E ele não quer só dançar, ele quer que você vá dançar também. Aí pega a gente entrevado, assembleano, conservador, que a gente não sabe nem se mexer, aí não sabe nem jogar gude, porque foi disciplinado. Tudo entrevado, e eles dançando, e pega a gente, bota no trenzinho, a gente sai do trenzinho, quando acaba o trenzinho, pega, aí quando termina de pregar, vai no outro trenzinho, eu digo, vamos matar aqui. Aí quando terminou, a irmã ainda disse assim, meu Deus, que pouco tempo para adorar, eu digo, vai matar outro?
Irmão, eu nunca vi uma coisa dessa. Deus tem que fazer alguma coisa no meio da nossa igreja, porque tem culto. Irmão, tem culto. É porque vocês olham dali para cá, e tem umas caras feias também no púlpito. É só o sangue de Jesus. Não é só a cara feia de lá, não. Tem cara feia de cá também. Tem uns obreiros que depois que é consagrado, toma um chá de azedo, não dá um glória, não dá um aleluia, não dá um amém. Parece que vem para o culto fazer careta para os irmãos, assustar as criancinhas. Irmão, nós somos crente, presbítero também dá glória, dá oferta, adora, louva, cultua, dobra o joelho, fala a língua, é batizado com o Espírito Santo, irmão. Eu sou pastor de igreja, já preguei no mundo quase todo, mas tem uma coisa, eu não quero perder a chama de Deus. Se é menino, dá glória a Deus, eu quero ser menino a vida toda. Se é ser cheio do Espírito Santo, é menino, eu quero ser cheio do Espírito Santo. O africano adora como ninguém, mas adora para valer. Eu fui visitar uma aldeia, marquei para ir 10 horas, cheguei 2 horas da tarde, eles lá, e eles vão receber você na frente da aldeia, e dança, e louva, e faz uma zoada terrível. Segunda coisa que a gente aprende com o africano: ninguém oferta igual ao africano. Ninguém oferta igual ao africano. Eu nunca vi uma coisa daquela. Na hora da oferta é a hora mais alegre do culto. No Brasil, a hora da oferta é a hora de depressão. Tem uns irmãos que pegam a depressão. Na hora da festa ele fica numa depressão. Você olha na cara dele e parece que baixa um santo nele. Você pode explicar o que for, o demônio não sai. Tem uns que é tão miserável que na hora da oferta ele dá uma moeda com tanta dó que a moeda fura a salva e ele já pega por baixo e bota no bolso. De tanto ódio, de tanta dureza do coração. Nós geramos uma geração avarenta, que só quer receber e não quer dar. Primeira vez eu me choquei, eu cheguei num lugar na África, depois que eu preguei, o irmão disse: agora nós vamos pedir o pastor para ficar aqui na frente, e os irmãos vão trazer uma oferta de amor para o servo de Deus. Eu digo: misericórdia. Não, pastor, pelo sangue de Jesus. O povo não tem nem o que comer. Ele disse: pastor, o senhor desça. O senhor desça, porque para eles, se o senhor não receber, é um desfeito. O senhor vai desfazer deles. Agora eles traz galinha, traz porco. Aí o missionário diz: pode receber, me entregue tudo, glória a Deus, mas receba. Missionário não é brincadeira. Então, uma outra coisa, irmão: ninguém respeita pastor como o africano. Para o africano, pastor é pai, é papá. Acabou. A palavra do pastor é meu pai. É meu pai que está falando. Então eu cheguei no Zimbábue, aquelas senhorinhas, elas agarravam minha perna e diziam: bendito Deus que te tirou do Brasil, porque se tu não visse aqui, nós não teríamos um templo para adorar, nós não teríamos um missionário para falar de Jesus para nós. Igual esse lugar, tem milhares. E o que é que nós estamos fazendo? Não, na verdade eu vou mais forte. O que é que Deus vai ter que fazer para a gente se mover? O que é que Deus vai ter que fazer com a igreja brasileira para ela se mover e acordar? E para nossa vergonha, irmão, hoje tem seita que está dando um show na gente. Tem seita que consegue gente para evangelizar. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, em tudo quanto é lugar. É impressionante. Todo lugar do mundo que eu já fui, essa seita está lá evangelizando com toda alegria. Assembleana, a gente não está conseguindo nem de domingo à tarde mais. Porque pelo menos domingo à tarde um evangelismo, o assembleano evangelizava. Hoje está todo mundo ocupado, está todo mundo cansado, está todo mundo querendo juntar tesouro na terra, está todo mundo com um conversador cheio de história, cheio de razão, e Deus está dizendo: eu vou mover a minha igreja para cumprir a missão. Aí sabe o que é que Deus faz? Deus não fica perdendo tempo com quem não quer. Esse é a minha preocupação. Sabe o que é que eu percebi agora? Quem é que Deus está levantando para fazer uma revolução no mundo? Os africanos. Quem é a menina hoje mais cantada no mundo hoje? É uma africana. Preguei com ela agora, em Brasília, a cantora Naí. Uma africana, uma angolana. Deus está levantando o continente africano. Eu estive agora no Quênia. O presidente das Assembleias de Deus de Gana, ele diz o seguinte: nós temos que parar de ficar achando que nós precisamos só receber missionário do mundo. Nós podemos enviar missionário para todos os lugares do mundo. E sabe o que é que Deus me diz? Eu estou mudando a tocha de mão.
Se o Brasil não quer, eu não sou refém do Brasil para evangelizar o mundo. Se a Assembleia de Deus não quer, eu não sou refém da Assembleia de Deus para evangelizar o mundo. E depois a gente fica de cá olhando outros fazer o que a gente deixou de fazer e dizendo, eu não concordo. E Deus dizendo, a obra é minha, não preciso que você concorde, mas que o meu nome seja pregado em todos os lugares. Eu vou dizer uma coisa aqui com temor e tremor. Um dia desse Deus me chamou a atenção. Eu vi um pregador pregando, um assembleano, aquela mensagem assim, que dá até para você chorar, e depois que você pensa, você não chora, fica com raiva. Ele dizendo assim, quando o grande avivamento chegar no Brasil, nós lotaremos novamente os estádios. E eu fiquei pensando, eu digo, mas os estádios estão sendo lotados. Só que não mais por nós. Sabe por quê? Nós somos a maior igreja desse país, mas Deus não precisa de nós para fazer o avivamento que Ele quer fazer. Ou nós acordamos, ou Deus vai usar outros que têm menos que nós. Sabe o que é que Deus faz aqui? Os preconceituosos olhavam para o judeu e diziam, ele não quer, só prego para judeu. Aí Deus diz assim, pegue uns anônimos de Chipre e de Cirene. E faz o quê? Enche eles de amor. Enche eles de graça, enche eles de unção. Aí o texto diz, uns de Chipre e de Cirene entraram em Antioquia. Irmão, Antioquia era a terceira cidade do Império Romano, mais de 500 mil habitantes, desprezada pelos irmãos de Jerusalém, dizendo, só tem judeu. E os irmãos de Chipre e de Cirene dizendo, mas tem alma, tem alma, tem alma, tem alma, tem alma. Qual era o cargo desses irmãos? Ninguém sabe. Qual era a patente? Ninguém sabe. Eu vou dizer uma coisa aqui, não fique chateado comigo não, e se ficar, peça perdão, porque depois você pode se complicar por causa disso, inclusive ficar doente, que tem a psicossomatologia, pode somatizar, você ficar meio feio, acabado, com raiva de mim, e eu não estou nem, eu sigo o meu caminho, eu estou pregando a palavra, então não fique com raiva de mim não. Os cargos hoje estão fazendo muito mal para a igreja. Tem gente que depois do cargo, até o glória a Deus muda. Eu fui numa igreja um tempo atrás, está uma irmã dando cló, 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 cló. Meu Deus, que glória a Deus esquisito, né? Aí eu perguntei ao pastor, o pessoal disse assim, o pastor fica contando história. Não, meu, eu sou observador. Por exemplo, eu estou aqui, eu estou observando tudo, eu sou muito observador. E tem gente que não viu, mas eu vi, cló, 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 cló. Aí terminei, perguntei ao pastor, digo, pastor, aquela irmã fica glória. Não, meu filho, depois que se formou, ficou assim. Olha que história, irmão. Tem gente que vai mudando por causa da função, por causa das patentes, mas aqui quem revoluciona Antioquia é uns anônimos. Anônimos. Sabe quem é a igreja que incendeia no primeiro século? Não é Jerusalém, é Antioquia. Um ano depois, a igreja de Antioquia estava mandando os seus primeiros missionários. E sabe quem foi o primeiro missionário que a igreja de Antioquia mandou? Saulo e Barnabé, que revolucionou o mundo, abriu igreja na Ásia e na Europa, e fruto do trabalho de Paulo na Europa, tem a Assembleia de Deus hoje, porque quem fundou a Assembleia de Deus foram os europeus, vindo da Suécia, que passaram para os Estados Unidos, foram cheios do Espírito Santo, e Deus mandou para o Pará, e chegaram aqui, e hoje nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. A missão é intransferível, e a missão é inegociável, e a missão é global, e a missão é simultânea. Pode olhar o texto, não tem assim, evangeliza Jerusalém, depois vai para a Judeia. Não, é simultaneamente. Quer ver uma coisa? Essa igreja é uma grande igreja. A igreja de Catu é uma grande igreja. Quantos membros tem aqui, pastor, a igreja? Quanto? 1.800? Ok, vamos dizer, tem 1.800, 2.000 membros. Imagina você conseguir mandar 2 missionários para um local onde não está pregando, onde não tem evangelho. Sobra quantos, irmãos? Se tem 2.000, você manda 2 missionários, sobra quantos para evangelizar Catu? A conta é simples, irmão. A conta é simples. Se eu mando 2, a maioria esmagadora continua aqui. Então é conversa fiada, que a gente não pode mandar missionário para evangelizar onde a gente mora. A gente pode fazer simultaneamente.
Para você ter ideia, na Bahia tem povoado com 3, 4, 5 mil habitantes que não tem uma igreja, nem igreja católica. Nem igreja católica. Para você ter ideia, tem povoado na Bahia que não tem igreja nenhuma. Tem cidades na Bahia que tem 200 povoados. Como é que aquela igreja vai mandar missionário para aqueles povoados? Não tem condição, não tem renda para manter esses missionários. E quem é que tem que se mover? Igrejas ricas, como a de Catu. Sim ou não, irmão? Olha para o seu irmão, vê a riqueza, olha para a cara dele, que pinta de rico. Então, essa é a hora da igreja. A missão é intransferível, a missão é inegociável, a missão é global e a missão é simultânea. Aí o texto diz: e eles se moveram e abriram a igreja mais extraordinária do Novo Testamento, a igreja de Antioquia. Hoje nós vamos observar sobre missões urbanas e missões transculturais. E eu vou dar um foco maior na missão transcultural, porque amanhã a aula será para evangelismo, que é a missão local da igreja. Hoje eu vou usar uma expressão aqui, o seguinte: nós desaprendemos tanto em evangelizar, que a maioria desses pregadorzão que tem aí pelo mundo, fazendo sucesso, bote ele para pregar pessoalmente para uma pessoa que ele não sabe. Nós desaprendemos tanto evangelizar, que a gente está acostumado só do altar. É hoje, receba. A gente só sabe fazer isso agora. E ali seu irmão fez uma brincadeira de Jeová. Agora bote para evangelizar alguém, não sabe mais falar. Não sabe. Quer ver outra coisa que nós estamos falando? Pegue um irmão, já na igreja há muito tempo, e diga assim: a partir de hoje você vai discipular esse novo convertido. Ele não sabe, ele não tem nenhuma base doutrinária. Você chega hoje para alguns irmãos e diz assim: me fale sobre eleição. Ele diz: eleição vai ter em outubro. Ele não sabe o que é eleição na Bíblia. Ele não sabe o que é predestinação. Ele não sabe o que é santificação. Ele não sabe o que é justificação. Passos para a salvação. Aí há muitos anos atrás eu aprendi esse negócio, aí fui dar uma aula para uns obreiros no interior, aí eu cheguei lá e disse: hoje nós vamos falar sobre regeneração. Eu fui consagrado com 20 anos, eu estava com 21, aí eu perguntei: quem sabe o que é regeneração? Aí levantou um presbítero bem antigo e disse: isso aí é fácil, pastor, o homem que cuida de geladeira. Não, irmão, não é regeneração aí, irmão, é refrigeração. E você calcula um negócio desse, irmão? Agora olha para mim, um muçulmano com 7 anos já decorou o Alcorão. Eu quero ver você tirar Alá do coração daquele povo. Sabe por quê? Porque Alá não é um culto emocional que ele participa, é um ensino de inculcar na cabeça dele aquela doutrina. Então nós vamos pensar, abra comigo a apostila. Hoje nós vamos começar de trás para frente, então não vou começar a apostila do início, eu vou começar ela do final. Então você abre aí na página 13. Página 13 é onde nós vamos começar a aula de hoje. Quem não pegou a sua apostila, eu acho que ainda tem ali na frente, pegue sua apostila para poder participar. Enquanto você abre a apostila, eu queria anunciar 3 livros que eu escrevi, se você ainda não tem. Esse aqui, O Segredo da Obra Missionária. Aqui eu trato sobre a igreja de Antioquia, e aqui eu trato que pior do que nenhum é qualquer um. Pior do que nenhum para fazer é qualquer um fazendo o que é para fazer com excelência e ele não sabe. Tem gente se ferindo porque está fazendo a obra de Deus, mas ele não tem noção do que é obra de Deus. Ele não tem noção. E aí você sabe que naquele grande dia muita gente vai chegar dizendo: eu fiz. E o Senhor diz: mas eu não sei quem é você. E aqui nesse livro eu trato que Deus não fica refém de ninguém. Se você não quer, Deus levanta outro e faz melhor do que você. Então, o segredo da obra missionária. Quem tem chamada, quer entender um pouco de ministério. Esse aqui é o segredo para proteger a família.
Tem muita gente cuidando da igreja, que é uma bênção, fazendo a obra de Deus, e a família toda destruída. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Faça igual Noé. Entre na arca e entre com todo mundo. Entre com todo mundo na arca. E proteger a família, irmão, não é só orar. Tem gente que ora. O marido chega em casa, está ela com a touquinha de assaltante de banco, com a cara de Gaddafi misturado com Saddam Hussein. O marido pensa que é um assaltante. E ela, não, sou eu, moço, sou eu, glória a Deus. Aí depois diz, meu marido não me beija, não me abraça. Claro, tu está assustador em casa. Se as mulheres andassem cheirosas e arrumadas, como anda na rua, para receber o marido, como os maridos seriam felizes. E se alguns homens cuidassem da mulher, como cuida da moto e do carro, como as mulheres seriam felizes. Tem mulher que tem ciúme da moto, o marido acorda, lava, passa um óleozinho e ela diz, se eu fosse aquela moto, meu Deus, oh Jesus. Como é que cuida da família? Como é que protege os filhos das ideologias desse mundo? Antigamente você mandava um filho para a escola para aprender português, química, geografia. Hoje em dia você bota um filho na escola, principalmente na faculdade, e se você não treinar ele, você vai perder seu filho e ele vai se voltar contra você, contra a igreja, e vai ser um problema na sua vida. Como é que protege isso? Como é que cuida dos filhos? E esse aqui é para a esposa de obreiro. É um cargo vitalício. Não tem culto de administrativo que tire esse cargo aqui. Não tem culto para dizer assim, a partir de hoje a irmã não vai ser mais esposa de presbítero. Não tem como. Então esposa de presbítero vai ser esposa de presbítero até o presbítero viver. E não pode orar para o bichinho morrer. E como é que faz para lidar com isso? Porque a igreja cobra muito. A igreja cobra que a mulher de obreiro, do pastor, cante, pregue, zele a igreja e ainda seja magra. Glória a Deus. E tem as mulheres perturbadoras de Israel, que é as esposas de obreiro Mical. O marido está na obra e ela em casa, botando defeito e recebendo ele com a amargura na alma. Aí eu trato aqui várias esposas de obreiro. Terminar o culto, você pode adquirir ali fora. Eu vendo no cartão, no Pix, no dinheiro. Só não vendo fiado para não comprometer a salvação de ninguém. Glória a Deus. Tem gente que deve até a cantina da igreja, quanto mais meu livro. Glória a Deus. Página de número 15, meus irmãos. O horário já foi, eu tenho pouco tempo para pensar essa noite com você. 13, né? Eu falei qual? 15, mas é 13. É porque eu não gosto muito desse número. 13, irmão, glória a Deus. Vamos lá. Entendendo a importância da missão da igreja. Diga comigo, entendendo a importância da missão da igreja. Então eu quero uma aula assim bem espetacular. Como é uma aula espetacular, todo mundo participa. Tá bom? Então quando eu falar o número, vocês falam tudo bonito. Número 1. A igreja existe por causa da missão. A missão da igreja é missão. Pronto, a igreja existe por causa da missão. E a missão dela é missões. Seja local, transcultural. Número 2. Essa missão deve ser simultânea. Ok, simultânea. Eu faço missão em Catu, eu faço missão nos povoados da Bahia, eu faço missão nos ribeirinhos do Amazonas, eu faço missão nos quilombolas, eu faço missão entre os povos indígenas, que agora não pode mais chamar, tem que chamar de povos originários, eu faço missão entre os povos ciganos, eu faço missão entre os refugiados, e eu faço missão em outro lugar do mundo. Então, dentro do Brasil, nós temos tribos indígenas ainda não alcançadas. Nós temos quilombos ainda não alcançados. Nós temos ribeirinhos ainda não alcançados. A igreja que eu pastoreio, a gente faz 4 viagens missionárias por ano. E a gente foi em uma viagem missionária em um povoado entre Serrinha e Santa Bárbara. E a gente saiu daquele povoado, foi num outro povoado mais distante. E quando chegou lá, os nossos missionários leva roupa, leva médico e tal, e a palavra de Deus. Aí chegou para uma senhora no caminho e disse assim: minha senhora, eu quero falar de Jesus. Ele ia apresentar Jesus. Sabe o que a senhora disse? Ô meu filho, eu não recebi minha aposentadoria ainda. Eu não posso te ouvir porque eu ainda não recebi meu dinheiro. É caro. Irmão, eu me choquei. Aqui. Então nós temos como fazer missão no hospital da cidade, na cadeia da cidade.
Interessante, quando eu era adolescente, o pastor fez o culto administrativo, não sobrou nada. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 9 anos, com 12 anos eu fui batizado nas águas, comecei a pregar com 9 anos. E aí não sobrou nada, eu fui até o pastor e perguntei: pastor, eu posso inventar meu cargo? Ele disse assim: como assim, meu filho? Eu digo: eu quero inventar um cargo, pastor. Eu quero arrumar 10 adolescentes para eu evangelizar a cadeia, o hospital e os centros de macumba da cidade. Na época eu morava em Valença. Ele olhou e disse: você tem coragem? Eu digo: debaixo da sua autoridade, pastor. Porque eu aprendi desde pequeno que quem quer prosperar no reino de Deus tem que respeitar as autoridades que Deus constituiu. Você pode ter o talento que for, se você desonrar a autoridade espiritual, você vai ficar no meio do caminho. Ele disse: meu filho, crie, como é esse negócio? Aí eu preguei 10 adolescentes e saí. Eu chegava na delegacia de Valença, eu era dessa grossura. Se um vento passasse, eu pensava que era arrebatamento. Não era. Eu chegava, o delegado dizia assim: pastorzinho, a delegacia é sua. E eu acreditava, meus irmãos, glória a Deus. Eu pregava parecendo que eu estava em um congresso com 50 mil pessoas. Quantas pessoas eu orei no hospital e foram curadas? Eu fui pregar em Brasília, chegou lá, encontrei um irmão que eu preguei e ganhei ele para Jesus, em um daqueles evangelismos que a gente fazia. E domingo à tarde, nos centros de macumba, pregando o evangelho. Nunca tive problema com um pessoal dos centros de macumba, nunca tive problema com um delegado e nunca tive problema no hospital, porque tem que ter sabedoria. Como é que você vai evangelizar no hospital e fica gritando: manda fogo, é hoje, e o povo dizendo: meu Deus, o que é isso? É doido? Não, é da Assembleia, é missionário. Você sabia que tem missionário que mata as pessoas? Eu sei de uma irmã que ela foi, 2 irmãs a evangelizar no hospital e matou o paciente. Chegaram no hospital, tem uns que mata e tem uns que dá alta. Se você não sabia, eu vou lhe explicar. As irmãs chegou, o cara tinha tido um infarto, um problema no coração. Aí o cara estava deitado na maca, elas chegaram e disseram: posso orar por você? O cara disse: ô, minha senhora, reze aí. A pessoa, irmão, está lá, sabe o que é oração e reza? Aí as irmãs começaram a orar, em vez de você ora abaixo: Senhor meu Deus, estamos aqui, cuida delas. Não, elas começaram a mandar fogo, fogo que queima. Aí o cara entendeu, o cara disse: eu já estou desse jeito, vai pegar fogo. O cara começou dizendo: fogo não. E ela: fogo, o fogo do caramelo, o fogo de não sei o que. O cara, puf, morreu. Hoje tem hospital que já não libera mais crente pregar, por causa da mal educação de alguns crentes. Já tem outros que dá alta. Chega para o paciente: Deus tem um plano na sua vida. O paciente: eu acredito, então eu vou orar por você agora. Aí ora. Aí depois que ora, diz: está curado. Repita: eu estou curado. Aí o paciente: eu estou curado. Ele pode tirar o soro e ir para casa. Assim diz o Senhor. É perigoso, irmão. Uma pessoa dessa é de alta periculosidade. É igual esses profetas que vai mandando tocar fogo nos remédios. Não mande tocar fogo em remédio nenhum. Ore pelas pessoas e profetize. Se Deus disser que ela está curada, mande ela no médico. E o médico vai constatar que ela está curada e vai suspender os remédios. Um bocado de gente está frustrado com a igreja por causa desse tipo de profeta. E hoje não quer meia com a igreja porque o parente morreu depois disso aí. Então nós precisamos fazer essa missão simultânea. As cadeias estão cheias de pessoas para ouvir falar de Jesus. Número 3. É complicado. Até o nome é complicado, mas vamos ler. Os perigos da departamentalização. Olhe para mim e respira fundo, que isso aqui é um problema para nós hoje em dia. O que é, pastor? O departamento é uma coisa boa que a Assembleia de Deus tem, as igrejas pentecostais têm. O que é? Cada departamento tem um líder. Qual é o problema do departamento? 2. Primeiro problema: eu achar que missão é um departamento. Não, missão não é departamento. Missão é a missão da igreja toda. Eu não posso pegar ali um grupo de pessoas e dizer: esse pessoal vai fazer evangelismo, esse pessoal vai fazer missão. Não, quem tem que fazer missão é as crianças, é os jovens, é os adolescentes, é as senhoras, é os senhores. Agora tem um outro problema da departamentalização. Qual é? É que a gente hoje tem facções dentro da igreja. Se você não sabia, lá fora tem umas facções, não tem? Dentro da igreja também tem. Porque tem igreja que na festa dos jovens, os adolescentes ficam lá dizendo que não funcione, que o som não funcione, Jesus. E na festa das mulheres, os jovens não aparecem. E na festa dos senhores, aí acabou com tudo, é greve geral. Só aparecem os perturbadinhos, tudo sem saber cantar.
não nos chamou para mutilar o corpo. Deus nos chamou para ser corpo unido, corpo de Cristo. Então, o departamento não é para dividir, o departamento é para trabalhar, para cooperar com a igreja. Inclusive, deixa eu lhe falar uma coisa, você não é líder de uma igrejinha, você é líder do departamento, o líder da igreja é o pastor, e você tem que trabalhar para a unidade da igreja. E sabe quem é que mais sofre com a departamentalização? Missões. Por quê? Porque cada um puxa para um lado e o missionário sobra. Aí agora o que foi que eu fiz na igreja? Não tem mais grupo. Agora tem departamento. Tira essa ideia de grupo, esse nome grupo. O grupo das irmãs. Aí fica lá, é uma fofoquinha terrível. Tira o grupo. Agora é o departamento. Inclusive é do departamento feminino. Inclusive quem não canta no grupo. E esse departamento não tem uma líder que se acha dona. Ela é discipuladora das mulheres. E esse departamento tem que trabalhar em conjunto com tudo que a igreja tem. Por exemplo, vai falar de família, esse departamento tem que estar envolvido. Vai falar de missão, esse departamento tem que estar envolvido. Vai falar do evangelismo, esse departamento tem que estar envolvido. Nós não fomos chamados para competir e nem para brigar entre nós. Nós fomos chamados para ganhar almas. Vamos mudar de assunto que a doutrina está forte. Número 4. Dos conceitos. Tem gente que tem uns conceitos errados. Diga comigo assim: existe conceitos que têm que ser mudados. Quer ver um conceito? Humildade. As pessoas pensam que humildade é ser todo acabado. O irmão chega todo feio, acabado, todo mal acabado, nem cabelo pentia. O irmão é humilde. Não, o irmão está todo desarrumado. É igual a gente tem a humildade. O irmão chega com o carro todo velho. O irmão é humilde. Não, o irmão está na prova. Você quer saber se é humilde? Olha o comportamento dele. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de... Tem muita gente, irmão, que não tem uma grana, mas é orgulhoso. Quer testar alguém se é orgulhoso? Chame ele a atenção, se ele estiver errado. Veja como é que ele se comporta. Agora você quer ver o que é humildade? Eu fui pregar um dia desse em uma cidade aqui do Brasil. Chegou lá, terminei de pregar, e a igreja muito organizada, botou uma pessoa para cada preleitor, tinha uma pessoa para conduzir. Aí quando eu terminei, eu estou vendo um cara dizendo: não, quem vai levar o pastor sou eu. O outro: não, quem vai levar sou eu. Eu digo: rapaz, eu estou disputado, glória a Deus. Quem era a Naninha? E eu fiquei assim: não, eu vou levar o pastor. Não, o pastor mandou eu levar. Aí tá uma disputa lá. Eu sei que o irmão ganhou. O outro que não me pegou, né? Que não me levou. Esse já era outro. Aí quando desceu, que eu fui para a igreja, para o estacionamento, quando eu cheguei lá, uma BMW, zerada. Eu digo: glória a Deus. Deus começou a honrar o vasinho, né? Glória a Jesus. Aí entrei no carro, todo desconfiadinho, né? Acostumado a andar de jegue, né? Glória a Jesus. Lá do interior, Morro do Curral. Aí eu entrei, ele olhou assim e disse: pastor, eu fiz questão de lhe levar. Porque quando um homem de Deus pisa na minha cidade, que eu vejo que é um homem de Deus, que não foi cooptado pelo sistema, e que a palavra de Deus flui na boca desse homem com liberdade e autoridade, eu quero chegar perto dele para me tornar amigo dele. O senhor sabe quem eu sou? Eu digo: não, meu irmão, não sei não. Eu sou o juiz da cidade, pastor. Eu sou o juiz de direito. Inclusive, quando o senhor estava pregando, eu soltei 3 e mandei prender 4. Eu digo: Jesus, meu pai, tem que vigiar. Tem que vigiar. O que eu vou falar aqui dessa BMW, meu pai? Ele olhou e disse: mas pastor, mas como eu amo a obra de Deus. Aí começou: pastor, quando o senhor falou aquilo ali, aquilo mexeu comigo. Pastor, irmão, o homem adorava a Deus. Aí eu digo: meu Deus, como é que esse homem é juiz e é crente desse jeito? E uns irmãozinhos aí que fez o curso básico em teologia, já anda empinado, passando o tamanho de uma bandeira. Até para cumprimentar a igreja: eu cumprimento a inerrante, infalível, morena, queimada pelo sol da justiça. E os irmãos dizendo: para de besteira, irmão, cumprimenta os irmãos. Um homem juiz de direito, sentado para ouvir, brigando para levar um comedor de farinha, sertanejo como eu, no hotel, e dizendo: eu quero ser teu amigo, se precisar de mim, eu estou à disposição, eu vejo Deus na tua vida, e quem eu vejo Deus na vida de alguém, eu quero ser amigo, eu quero andar com gente que tem Deus. Olha para o seu irmãozinho e diga: não perde a tua simplicidade não, bebê. Tu tem que aprender que tu não é nada. Quer ver outro conceito errado? Santidade. Tem gente que botou na cabeça que santidade é roupa
e cara feia. Quando eu era criança na Assembleia de Deus, eu dizia assim, meu Deus, por que para ser santo tem que ser feio desse jeito? Tem uns irmãos que até para dar paz. Digo, meu Deus, que campanha da revolta é essa, pelo amor? Por que você não pode ser crente? Foi aí onde Deus começou a me usar assim, ó. Eu prego no Brasil todo, eu prego em cidades que até televisão hoje não pode ter mais. Pastores de 80 anos, e eu prego desse jeito aqui. Nunca tive problema em lugar nenhum, porque Deus está mostrando o seguinte: você não precisa andar com a cara feia para ser santo, você precisa viver o que prega para ser santo. Não é cara feia, não é isso, irmão. E botaram na cabeça que os irmãos têm que ser tudo feio. Um dia levaram uma irmã para pregar na igreja, que eu sou pastor, a irmã chegou e disse, não, quando eu não era crente, eu era rica, depois que eu aceitei Jesus, perdi tudo. Eu, meus irmãos, era uma pessoa muito famosa, depois que aceitei Jesus, hoje ninguém me conhece. Daqui a pouco ela parou e disse, irmão, eu era bonita, eu era muito bonita. E eu olhando assim, eu digo, Jesus desgraçou a vida da mulher toda, rapaz, olha que tragédia, meu Deus. Olha para mim, o que faz tu pecar não é um bom sorriso, o que faz tu pecar não é ser sociável, o que faz tu pecar é essa maldade que tem no coração escondida, travestida de santidade. Conceitos errados, e um dos conceitos errados está na obra missionária, porque tem gente que pensa assim, é evangelismo. O que é evangelismo? É missão urbana. A gente tem que usar as estratégias missiológicas na missão urbana, que a gente vai falar mais na frente. Número 6, aliás, número 5. Ou seja, por exemplo, onde eu moro, onde eu sou pastor, tem muitos condomínios. Os condomínios eu não posso fazer evangelismo pessoal, eu não posso fazer evangelismo em massa, eu não posso abrir igreja, eu não posso fazer nada. Se a igreja não trabalhar sua mentalidade, vai ter grupos dentro das cidades que não têm a pregação do evangelho. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei o PML. O que é o PML? Projeto Missão no Lar. Aí eu chego para o irmão e disse, você tem uma casinha? Tenho. Você empresta a sua casa para uma vez por semana, você convidar seus vizinhos e parentes para a gente mandar alguém lá pregar o evangelho? Não, eu libero. Mas se botar uma caixa de som, o síndico acha ruim. Não tem caixa de som. Se entrar com paletó e gravata, alguém diz, eita, tá indo para onde? Bota, tira o paletó e gravata. E se botar o púlpito? Aí o pregador se empolga, em vez de ensinar a palavra, fica, tira o púlpito. E o que é que faz? Reúne as pessoas e vai pregar o quê? Eu preparo as mensagens, eu preparo os esboços, tudo, e está aqui. Você vai pregar o que Deus me deu, está aqui. Você não vai ficar contando história, falando da sua mulher, falando de história. Você vai pregar a palavra, está aqui o estudo, com os tópicos, com os versículos, e você vai ensinar. A gente está chegando agora a quase 200 casas, e o meu projeto é até o final do ano 700 casas, gente que não pisava os pés na igreja, hoje já chega e diz, eu quero conhecer seu pastor, eu quero ir da igreja, eu quero ir lá no culto, e Deus opera. E sabe o que é melhor? Prepara aquele glória que tu não deu ainda, aquele glória bonito. Sabe o que é melhor? É que o síndico está achando que eu não entrei, e eu já estou lá dentro. O síndico está dizendo, aqui ele não entra, eu já estou com quase 200 casas, porque ninguém segura a igreja de Jesus, que usa estratégia, irmão. Usar estratégia. Essa estratégia de pegar uma caixinha de som, chegar na praça e ficar cantando, em muitos lugares ela não funciona mais. E isso, para botar na cabeça de alguns irmãos, é uma luta. Aí fica com a caixinha de som. Eu andei, perdi, devaguei. E os meninos passando dizendo, é doido, atacado, perturbado. Não funciona. Por que antigamente funcionava? Porque o pessoal não tinha televisão, não tinha cinema, não tinha shopping, não tinha nada. Não tinha paredão. Uma caixinha de som era novidade. Todo mundo vinha pela novidade. Mas essa novidade hoje já não tem mais. Agora chegue na praça da cidade aqui. Prepare uns meninos jovens. Prepare um teatro mudo. Falando de um texto sobre salvação. Quando os meninos começar a apresentar, todo mundo, ó. Aí quando todo mundo estiver assim, aí você pega alguém com uma palavra de uns 10, 15 minutos.
E não é mensagem ameaçando as pessoas, não. Tem gente que não prega, ele ameaça. Você não vai aceitar, vai morrer! Eu vim aqui para lhe dizer isso. O pecador diz: rapaz, terrorista é da onde? Eu gostei, sabe o quê? Uma das igrejas mais missionárias hoje que tem no Brasil se chama a Igreja de Imperatriz do Maranhão. Eu preguei agora recentemente num congresso de jovens, lá tinha 20 mil jovens na igreja. Eles têm mais de 600 missionários. Aí eles botaram um culto, olha a estratégia deles. Eles botaram um carro de som na cidade. Venha hoje para a Assembleia de Deus, para o culto do Arrocha. Aí botaram, culto do Arrocha. A galera fez o quê? Todinha para a igreja, o culto do Arrocha. Quando chegou lá, o culto, os louvor, tudo bonito. Aí daqui a pouco, vamos ouvir o pregador. Aí o pregador apareceu com um parafuso desse tamanho, uma porca, e disse assim: vamos para os Arrocha. Primeiro arroxo de Deus, aí segundo arroxo, terceiro arroxo, quarto arroxo. E na hora do apelo, 200 e tantas almas arrochadas. Olha para o seu irmão e diga: estratégia, bebê. Agora, se a gente ficar com a linguagem do ano de 1950, a gente só vai alcançar os velhinhos, meu irmão. E a gente está perdendo uma geração, a geração alfa. A gente está perdendo uma geração toda, porque a linguagem não está alcançando eles. Eu ministrei agora recentemente no fórum de missão do ano passado, que a gente não pode mudar o conteúdo, a estratégia muda, porque o que é santo é a palavra, não é o método. Quando eu santifico o método, eu sacrifico a palavra. Número 6. Eita, o choque foi grande, voltemos à terra. Número 6. Você sabia que tem gente que olha assim: aquele povo lá não quer nada não, pastor. Aquele povo lá não quer nada com Jesus não. Sim, Jesus Júnior, e aí? Eu sou pastor de igreja. Eu já tive que enfrentar igreja, ministério, para abrir trabalho em alguns lugares. Os caras com a mente fechada: não, pastor, porque lá, meu irmão, não perturbe, eu vou abrir o trabalho. E fui abrir. Aí hoje que a igreja está cheia, reverendo, glória a Deus. Eu digo: ai, perturbador de Israel, vejai-vos. Tem gente que tem uma mente, irmão, que ele quer botar Deus na caixinha dele. Não tem alma preferida. Todas as almas, Cristo morreu por elas. A prostituta, o traficante, o ladrão, o bandido, o estuprador. Eu achei lindo uma atitude de uma irmã, lá na igreja que eu sou pastor. Um cara estava roubando, não sei como foi, fugiu, balearam o cara. Aí baleou o cara. Olha o que é um missionário na hora certa, uma pessoa ligada. Quando baleou, todo mundo chegou ligando para a polícia. A irmã passou e disse: meu Deus do céu, é uma alma. Pode ser a última vez. A irmã chegou, se abaixou: por favor, meu irmão, licença. E chega com autoridade. Eu acho que o pessoal pensou que era paramédica. Licença, por favor, licença. Aí chegou no ouvido do cara: Jesus te ama, Deus tem um plano na tua vida, tu tem pouco tempo de vida. Embora eu sei que tu não pode falar, mas me responde agora. Tu quer entregar a tua vida a Jesus? Faz sinal com o dedo. E o cara lá agonizando, levantou o dedo. Ela disse: Senhor Jesus, eu te entrego essa alma. Senhor, perdoa os seus pecados. Amém. E saiu. Quando ela saiu, antes do SAMU chegar, morreu. Eu vou lhe dizer o que aconteceu. Satanás já estava com os demônios dizendo: é minha. Aí chegou uma missionária e disse: é tua não, Satanás, é de Jesus. Se o evangelho que tu prega, ladrão tem que morrer, e não ouvir o evangelho, esse evangelho não é de Jesus. A gente não pode levar as coisas para o pessoal achando: esse aqui não merece. Na verdade, ninguém merece, mas a graça nos alcançou, a misericórdia nos alcançou. Olhe para o seu irmão e diga: tu tá bonitinho hoje, mas da onde Deus te tirou, né, velho? Ei, quem te viu lá atrás? Não tem alma preferida, Deus morreu por todos. Vamos lá, número 7.
Hoje as grandes cidades, os condomínios, hoje bater nas portas para evangelizar já está difícil. As pessoas querem comodismo. Por exemplo, sabe qual é um evangelismo hoje fantástico? Aqui, ó, evangelismo digital. A igreja tem que começar a investir mais na evangelização digital. Transmissão de culto com qualidade. Usar os jovens da igreja para se tornar youtubers, para transmitir a palavra, para ocupar espaço. Os crentes começar a ter conta no Twitter, não para ficar dando indireta para os outros, mas botar versículo da Bíblia, postar uma mensagem. A gente tem que começar. Hoje em dia, às vezes, vale mais você gastar um dinheiro, investir um dinheiro na tecnologia, do que comprando caixa de som para fazer evangelismo nas praças. Faz grandes cruzadas e investe no digital, que o camarada recebe na casa dele, lá escondido. A palavra está chegando e Deus está fazendo a obra. Número 8. Universidades. Hoje, irmão, já tem trabalho da Assembleia de Deus. Eu preguei num lugar agora, o irmão está fazendo um trabalho lindo nas universidades. Número 9. Página 14. Não é que Deus tem uma missão para a sua igreja, e sim que Ele tem uma igreja para a sua missão. O pastor Shed, ele diz que você conhece um verdadeiro homem de Deus por 3 características. Qual é a primeira característica? Segunda qualidade de um homem de Deus. Número 3. Pronto. Na hora de você classificar se alguém é um homem de Deus, passa por esse teste aqui. Faz esse raio-x aqui. Como é que você diz que é homem de Deus, irmão, e não ora? Hoje a gente está vivendo uma crise de oração. Hoje tem gente que não consegue passar 1 hora de joelho. Já fica todo entrevado. 1 hora já levanta. Ai, glória a Deus. Já disse, eu chamei meus obreiros lá para orar 5 horas de joelho. Quando eu olhei, com 2 horas já tínhamos caído pelo chão, esticando a perna. Ai, Jesus! E eu de olho, que eu oro, mas olhando, né? Vendo quem é crente, quem não é, quem está preparado, quem não está. A gente tem que voltar, irmão, às origens. E as origens é palavra, oração. E Deus no comando. Vamos lá. Não podemos terceirizar, já falei. O evangelismo deve ser por relacionamento. Uma das coisas que choca na obra missionária, pastor Jailson, é que na obra missionária, a pessoa não quer saber como é sua mensagem. Ela quer saber se você vive o que você prega. É por isso que as pessoas chocam. Ela está dizendo o seguinte: eu tenho meu Deus, você está apresentando seu Deus. Eu quero saber se seu Deus é mais forte que o meu. E para isso, eu quero saber o que o seu Deus fez na sua vida. Vá lá em casa tomar um chá. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui para nós. Tem gente que prega bonito, irmão, mas prega bonito. Mas é treiteiro, que a treta tem medo dele. Tem umas irmãs na igreja que é do mistério, mas a língua... Eu vou dizer uma coisa aqui, irmão, se a gente não tratar os crentes que estão dentro, não adianta fazer evento para trazer quem está fora, porque é a gente trazendo os de fora e os atribulados de dentro, botando as pessoas para fora. Mudando de assunto, glória a Deus. Como fazer missões, pastor? Primeiro, número 1, não existe missão cheio de paradigma. Missão é quebra de paradigma. Não dá tempo, mas todo mundo conhece aqui. Deus chega para Pedro e diz assim: Pedro, vá lá que tem um homem te esperando. Aí Pedro chega: Pai do Senhor, irmão, um homem como eu não era nem para estar aqui, louvado seja Deus, mas Deus mandou, eu vou pregar. A primeira vez que eu vejo um homem pregando contra a vontade, Deus batiza todo mundo com o Espírito Santo. E quem Deus batizou? Cornélio, que era ímpio. Pedro olhou e disse: misericórdia, Deus amado, eu pensei que era só gente, apóstolo, que falava essas línguas bonitas, meu Deus. Aí ele diz assim: verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas.
você sabia que tem gente que acha que Deus só quer usar ele? É porque ele é santo, os outros é tudo pecador. Aí Jesus dizendo, eu te conheço, bebê, eu te conheço. Eu sei teus podres, tudo, glória a Deus. Ok, número 2. Na hora de mandar alguém para a obra missionária, não bote quem está criando problema na igreja. Tem uns pastores que olham para os obreiros problemáticos, se eu vou lhe mandar para a missão, para você me pagar todos os seus pecados. Não, irmão, missão não é castigo, não. Você não pode pegar o pior que você tem para mandar para a missão, não. Você tem que mandar o melhor para a obra missionária. Quem está dando trabalho aqui tem que ficar aqui para ser tratado. Obra missionária é para quem tem chamada. Número 3. Diga comigo assim, na hora de enviar para a missão, envie quem tem visão para não matar o trabalho. Eu acho lindo. Os anônimos que foi para Antioquia e pregou, o texto diz, e a mão do Senhor era sobre eles. Aí a igreja lotou. Aí o colégio apostólico em Jerusalém soube, tem uma igreja fantástica em Antioquia. Aí o texto diz, e enviaram Barnabé. Eu acho que se tivesse enviado Pedro, coitado da igreja de Antioquia. Porque Pedro foi enviado para pregar para Cornélio, já criou problema. Agora já Barnabé não. Barnabé quando chegou olhou e disse, que graça, quantas almas, mas eu sozinho não dou conta. Olha que visão, eu vou pegar alguém que é mais preparado que eu, que já se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Ninguém acredita no bichinho, mas eu acredito na chamada dele. Eu vou lá. Eu trabalho no meu livro de missões aqui, que um vírus pior do que o Covid-19 é o vírus do ciúme na obra. Esse vírus do ciúme tem matado muita gente. É alguém se destacar, já tem alguém dizendo, vou cortar as asas dele. Um dia eu comecei a pregar, aí um presbítero diz, tem que quebrar as pernas dele. Aí Deus usou um vaso e diz, vou te dar asa. Olha para o teu irmão e diga, cuidado para teu ciúme não atrapalhar a obra, irmão. Deus também usa vaso esquisito igual tu. Tem gente que nem parece que é Deus que está usando, mas é Deus. E se Deus não te falou nada, fica quieto, pelo amor de Deus. Tem presbítero que se souber que um trabalho começou em uma favela, porque ele não autorizou, ele amaldiçoou o trabalho. Está amaldiçoado. A igreja de Antioquia olhou e disse, não importa quem abriu, o que importa é que está aberta e tem alma. Vai, Barnabé! É igual uns irmãos que chegam na frente da igreja. Vai, irmão, quer dizer que esse povo aqui não quer nada com a vida, esse povo aqui não presta. Sim, tu foi enviado para abençoar, para amaldiçoar o povo. Um dia eu cheguei no campo missionário e encontrei um missionário. Pastor, aqui nada vai, aqui é tudo problemático, aqui tem uma cabeça de jegue enterrada. Quando ele terminou, eu digo, bora. Ele disse, para onde? Desenterrar a cabeça desse pisteado, desse jegue. Pegue na mãozinha de alguém e diga, Deus te chamou para quebrar a maldição. Deus te chamou para proclamar liberdade aos cativos. Deus te chamou para proclamar a abertura da prisão dos que estão presos. Chega lá e profetiza a palavra. Um ano depois, a igreja de Antioquia já estava enviando os missionários. Hoje tem igreja com 50, 60 anos, não tem um missionário. A igreja de Antioquia, um ano depois, já tinha 2 missionários que revolucionou o mundo. Vamos lá, meus irmãos. Missão transcultural. O que é uma missão transcultural? Número 1, além das fronteiras culturais. Então, se você vai em um outro país, em uma outra cultura, você está fazendo uma missão transcultural. Agora existe missão transcultural dentro do Brasil. A missão entre os índios é outra cultura. Os povos ciganos é outra cultura. Você sabia que tem gente que não quer evangelizar cigano? Não vou evangelizar não, pastor. Esse povo aí fica emprestando um dinheiro aí, eu mesmo sofri que não foi brincadeira. Quem mandou tu pegar dinheiro emprestado na mão deles? Agora eles são alma, vá lá evangelizar eles. Lá na igreja que eu sou pastor, tem um presbítero cigano. Cigano, crente, quebrantado, fazendo a obra de Deus, dirige igreja. E tem gente discriminando. Não, pastor, não acredito na salvação desse povo. Não precisa acreditar não, só faz pregar o evangelho para eles. Vamos lá, página 15. Número 3. Número 2, aliás.
Número 3. Você sabia que foi em Antioquia que os crentes foram chamados pela primeira vez de cristão? A igreja fundada por anônimos, essa palavra cristão, pela primeira vez, foi utilizada na igreja em Antioquia. Vamos falar um pouco da chamada missionária. Número 1. Não, a chamada missionária, isso aí eu já falei. Chamada missionária, número 1. Barnabé e Saulo ensinaram aos cristãos a origem gentílica durante 1 ano. Se não tiver gente disponível para cumprir o chamado, aí o texto diz: como ouvirão se não há? Como pregarão se não for? Número 2. Ali os irmãos foram convertidos e rapidamente Deus começou a operar. É tanto que no capítulo 13 a igreja de Antioquia já tinha profeta, doutores. Qual é o desafio da igreja? É para que ela prepare missionários para quando as portas dos lugares fechados se abrirem, a gente ter missionários preparados. Eu estive agora na Coreia do Sul, estive na fronteira da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte você não pode entrar para pregar, você não pode ter uma Bíblia, mas eu fui numa igreja, preguei numa igreja na Coreia do Sul, do presidente da organização de igrejas. Ele preside um conselho de 60 mil igrejas na Coreia do Sul. E eu preguei na igreja dele. Ele foi discipulado por David Gyosho, e David Gyosho, antes de morrer, deu a independência a ele dessa igreja que ele era pastor. E a gente foi lá, eu preguei, aí ele saiu com a gente para almoçar, e ele disse: nós não podemos entrar na Coreia do Norte, mas nós já temos aqui mais de 1000 missionários preparados. É abrir a Coreia, a gente já tem gente para mandar e dinheiro para abrir igreja. Eu vou dizer uma coisa nesta noite para os irmãos: Deus vai começar a abrir os portões em tudo quanto é lugar. Essa semana eu até gravei uma mensagem sobre a geopolítica e missões. Se você não sabia, a geopolítica, esse movimento que está acontecendo no mundo através de Donald Trump, que está tirando homens sanguinários, regimes ditatoriais que matam os próprios cidadãos, proíbe a entrada da igreja, e tem gente que está com a mente fundamentada pela Globo, e quem é fundamentado pela Globo não entende nada. Você tem que entender a palavra. Sabe o que é que está acontecendo? Deus está usando um homem que a gente não concorda com tudo que ele faz, mas para abrir o caminho, para que as portas se abram, para que missionários cheguem em alguns lugares. E sabe qual é o próximo lugar? Coreia do Norte. E eu vou estar pronto para cooperar com o trabalho lá. Para você ter ideia, eu já estou cooperando com o trabalho missionário. A gente está pagando o curso de medicina de um missionário que está estudando na Rússia para entrar na Coreia do Norte. A Coreia do Norte não pode entrar missionário, mas pode entrar médico. E ele já entrou lá e disse: pastor, eu entrei, eu vi, eu preguei e ganhei alma para Jesus. Fiquei com medo de sair, saí e sobrevivi. E agora eu quero voltar como missionário médico. Sacode seu irmão que está do seu lado, diga: está na hora da gente fazer alguma coisa. Não adianta só orar por missões, a gente tem que se preparar, porque o Deus das missões vai abrir as portas que estão fechadas agora. Chega em casa, leia aí. O leste europeu orou tanto para abrir o trabalho onde estava fechado, e quando abriu, a igreja não estava preparada para mandar os missionários. Sabe quem mandou? As seitas. Tem lugares que quando a porta abriu, a igreja só estava orando, não preparou os missionários, mas as seitas estavam com missionários preparados e enviaram para os lugares que a igreja orou para Deus abrir a porta. Vamos lá, algumas verdades que a gente não pode esquecer e a gente encerra o estudo de hoje. Número 1. Olhe para mim, você vai mandar missionário e nunca vai receber retorno financeiro. A igreja da Suécia nunca recebeu um retorno financeiro da igreja brasileira. Mas olha o trabalho que aqueles homens fizeram aqui. Eu tenho missionários na África, nunca vou receber um recurso financeiro daquele povo. Porque o meticais é bem desvalorizado. E a pobreza do povo é tão grande que você faz um culto com meio mundo de gente, tira oferta, dá R$2. Todo mundo dando oferta. Quando você converte para o real, dá 2. Então não é sobre dinheiro, não é renda, é almas. Igreja não é filial.
Eu não estou abrindo uma filial em um país. Eu estou abrindo a igreja de Jesus para ganhar almas. Ok? Número 2. Vamos pular 3, 4 e 5 e 6. Aliás, o 5, porque eu repito aí para fixar. Vamos para o 6. 1, 2, 3 já. Olhe para mim, me mostre uma grande igreja no Brasil e eu vou lhe mostrar uma igreja missionária. Eu vou lhe mostrar uma igreja missionária. Todas as grandes igrejas desse país são igrejas que investem em missões. E vou dar um conselho para os irmãos: quer prosperar, seja dizimista e invista em missões. E quando você chegar ao nível que eu estou aconselhando, inclusive eu falo isso no meu livro de missões, no dia que você conseguir dar 10% de dízimo e 10% para a obra missionária. Não, pastor, eu não consigo ainda. Então dê seus 10% de dízimo. Não transfira dízimo para a obra missionária, porque Deus não aceita treta no reino. Mas você pode começar com R$10. Senhor, eu vou dar R$10 por mês para a missão. Imagina 2.000 pessoas dando R$10 por mês para a obra missionária. Manda missionário para tudo quanto é lugar. Aí depois você vai aumentando para 20, para 50, uma vez por mês. O problema é que tem gente que gasta mais com maquiagem do que com missões, com lanche do que com missões, e depois diz: eu amo a obra de Deus. Mentira! Número 7. Número 9, número 10, número 11, diga comigo: não existe igreja pobre para não fazer missões. Diga: existe igreja pobre por não fazer missões. Quer ver uma coisa, irmãos? Talvez vocês não possam enviar um missionário agora para o Iraque, mas você pode fazer uma parceria. Eu tenho o nome de todos, quase todos os missionários que estão no campo. A igreja chega, o conselho missionário: pastor, qual é o missionário? Onde é que tem um missionário? Na Europa, tem missionário baiano na Europa, tem missionário baiano na África, tem missionário baiano nos Estados Unidos, tem missionário baiano nos países dos Países Bascos, tem missionários na América Latina, tem missionário na Ásia. Nós temos missionário baiano fazendo tradução da Bíblia na Indonésia. E às vezes você manter um missionário nativo, você consegue manter com 400, 500 reais. E você quer ver uma coisa? Eu estava com uma viagem agora para Cuba, tudo certo, mas aí teve esse problema político e a TAM suspendeu as passagens para Cuba. Mas a Cuba está acontecendo uma coisa linda. O que é que está acontecendo? As igrejas brasileiras estão pegando os cubanos para serem missionários nativos. E quanto é para manter um missionário nativo em Cuba? Às vezes 500 reais. 500 reais. E hoje o Fidel Castro morreu e disse: teve uma coisa que a revolução não pôde fazer, foi parar a igreja. Ô povo difícil. Ele proibiu construir templo, mas teve que cadastrar as casas. Hoje as igrejas é nas casas. E você chega em Cuba, as casas lotadas. Você passa na rua, é fachada de casa. Você entra, tem 3, 4, 5 mil pessoas às vezes em uma igreja. Na pobreza, mas tem gente sendo mantido por missionários aqui do Brasil. Você pode manter missionário na Índia. Agora não faça isso de forma individual. A sua igreja tem uma secretaria, vá pela secretaria de missões. Tem gente que quer fazer tudo individual. Não, pastor, eu quero fazer sozinho. Eu quero um missionário. Pare de confusão. Procure sua secretaria. Procure o pastor da igreja. Diga que você quer fazer. Oi, glória a Deus. Que maravilha. Está parecendo a Câmara dos Deputados. Acabou seu horário, pastor. Glória a Deus. Vamos lá. O pastoreio de missões. A gente não. Um dos erros da missão é você mandar o missionário e não pastorear ele. Irmão, o campo que eu sou pastor tem 45 igrejas. Nós estamos abrindo agora a 46ª igreja. No povoado de Barra do Jacuípe. Deus tem dado crescimento à obra. Tem dirigente que eu boto ele a 5 quilômetros de mim. Se eu não estiver no pé dele, ele já muda tudo. Imagine um missionário daqui a 3.000 quilômetros de distância. Tem que ter pastoreio. Tem que ir lá ver. Tem que acompanhar. O ser humano não é brincadeira. Se você deixar ele solto, ele
Glória a Deus. Tem que pastorear. Missionário, você tem que ir, você tem que dormir na casa dele. Quando eu vou visitar o missionário, eu durmo na casa dele, eu como do feijão dele, eu quero ver como é que ele trata a mulher dele, eu quero ver os filhos dele, eu quero ver a realidade dele. Primeira vez que eu fui na aldeia indígena, me botaram para dormir na secretaria da igreja. Os muitos, ô pastor, o senhor entra aí? Eu digo, entra, ainda levei minha esposa. E aí tinha umas muriçoca jato, já viu muriçoca jato? Aí no outro dia os índios disseram, esses pastores chiques assim, não come com a gente. Eu digo, é meu sonho comer com vocês. Que eu nunca vi uma coisa daquela. A irmã fazendo a comida e o suor pingando dentro da panela. Limpou o nariz do índiozinho e meteu a mão dentro da panela. E eu olhando aquilo ali, ela dizendo, o senhor não come aqui. Eu digo, é meu sonho. Aí botaram aquela comida, eu digo, Jeová, não deixa eu engolir, aleluia. Eles disseram, isso é que é homem de Deus. É igual no Paraguai, cheguei no Paraguai, tem um negócio de um tererê, é um canudo só para 100 boca. Irmão, nunca vi uma coisa daquela, e eu fiquei sentado na ponta da mesa, eu digo, que acabe logo, Jesus, que não chegue. Aí o irmão disse assim, se chegar o senhor toma. Eu olhei para aquelas bocas ali, tinha boca ali que tinha 1 mês sem escova de dente, só tinha 2 dentes, uma coisa assim. Eu fiquei olhando, aí quando chegou na minha vez, ela disse, o senhor vai tomar? Eu digo, é meu sonho. Tomei. Aí, eu digo, glória a Deus, um negócio ruim, que eu nunca vi daquela minha vida. Amargo, não é chimarrão é quente, ele é gelado, e eles tomam aquilo ali o dia todo. Aí disseram, o senhor gostou? Eu digo, gostei, traz de novo. Em vez de começar por mim, começou de novo lá na frente. Isso é missão, irmão. Missão você não pode botar banca. Missão, eu fico vendo esses obreiros, tá trabalhando num lugar pobre e chega com os vidros do carro tudo fechado, todo parecendo um bonequinho de bola. Bora, irmão, desce do salto, fala com todo mundo, cumprimenta as pessoas, dá tchauzinho, buzina, fala até com o cachorro. Fui visitar um missionário com os vidrozinhos tudo fechado e eu dentro com o ar-condicionado. Aí quando chegou no meio, o povo olhando assim, eu digo, abaixa o vidro, meu irmão. Ele disse, o que foi, pastor? Eu digo, abaixa os vidros. Ele abaixou. Eu digo, você é gente igual a essas pessoas. Fale com as pessoas, dê tchau às pessoas, dê legal às pessoas, buzine para as pessoas, fale com os cachorros das pessoas, para as pessoas passar a gostar de você. Chega para o cachorrinho, rau, rau. Isso. Alguém disse que missionário é legal. Nitidez não combina com missão, chiqueza não combina com ministério. Nós somos humildes e temos que ser humildes de coração, conforme diz a palavra de Deus. Estenda suas mãos. Pastor, faltou uma página. Não faltou não, dei todo o assunto. É só você ler em casa que eu já ministrei o assunto todo. Isso aqui é uma aula, né? Quem vai dar aula na escola dominical, não fique lendo não, pelo amor de Deus. Tem irmão que vai dar aula na escola dominical e fica que. E as irmãs dizendo, que? Depois, irmão, eu não sei porque os irmãos não gostam da escola dominical. Você fica lendo a lição. A lição é só para nortear. Você tem que ler ela antes para saber o assunto. Hashtag fica a dica. Levanta a mão, meus irmãos, em nome de Jesus. Eu profetizo um tempo de avivamento na tua vida. Eu profetizo um despertamento missionário na igreja de Catu. Eu profetizo que o céu se mova em tua direção e toque no teu coração para amar o projeto missionário. Eu profetizo que jovens e adolescentes neste campo se envolverão com a obra missionária e amarão o trabalho missionário e pedirão, se oferecerão para fazer o trabalho. Eu profetizo um tempo em que Deus levantará vasos para fazer a obra sem precisar de ninguém de fora. O Senhor vai sacudir os 4 cantos deste lugar através de improváveis que o céu vai levantar nesta última hora. E aqueles que creem, digam bem forte: Deus abençoe.